Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e aqui vai a parte final da lista dos primeiros assuntos de processamento digital de imagem, onde a gente vai abordar sobre 4 conexo, 8 conexo e M conexo. Primeiro, antes de começar a fazer as questões, vamos explicar o que funciona cada um. Veja, imagine que você tem a seguinte imagem. E eu devia ter feito de um jeito um pouco melhor, mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte: vamos supor que você tem esses blocos coloridos de verde e você queira conectá-los eles entre si. Ou seja, eu estou dizendo que o meu V, meu conjunto de elementos que devem ser conectados, é a cor é a cor verde. Então, como eu posso conectar essas cores? Por exemplo, eu poderia fazer um caminho assim, certo? E aí eu estaria conectando os pontos. O que acabamos de demonstrar se chama quatro conexo. Quatro conexo é quando você conecta os elementos no sentido podendo andar entre os pixels pelas suas horizontais e suas verticais. Então, por exemplo, você pode vir pela diagonal com quatro conexo? Não, você não pode. Você só pode apenas andar desta forma. Tanto que, se tivéssemos uma segunda imagem aqui embaixo, onde tivéssemos os seguintes quadrados coloridos. Ah, eu esqueci de preencher aqui em cima para demonstrar o que eu queria. Percebe que, por exemplo, quatro conexos só anda na horizontal e na vertical. Então, eu não ia conseguir ligar esse ponto com esse ponto, precisando recorrer à diagonal. Só que o quatro conexo não faz isso. Então, você não ia conseguir fazer um M caminho deste ponto Q até este ponto P, por exemplo. Então, teríamos que usar outros tipos de recurso, como por exemplo o oito conexo. O oito conexo é como se fosse a dama no xadrez ou o rei, porque assim como o rei, ele pode andar por todas as direções. E sobre o quatro conexo, ele seria a torre, ele só anda nas horizontais e verticais, né? Então, por exemplo, você poderia fazer um caminho, oito caminho por aqui. E voltando ao exemplo anterior, percebe que ele poderia andar pelas diagonais? Então, se ele começasse daqui, por exemplo, ele poderia vir para cá. E daqui também ele poderia vir para cá. Percebe que a imagem ficou com os caminhos um tanto quanto desnecessários? Porque a representação de antes era mais intuitiva, certo? Então, é aí que entra o M-conexo. O que faz o M-conexo? Ele também anda em todos os sentidos que o 8 conexo. Veja, ele pode andar pela horizontal, vertical e ambas as diagonais. Ele é um refinamento do 8 conexo, onde ele faz a seguinte pergunta: eu estou conectando todos os blocos verdes e eu vi que eu tenho um caminho pela a diagonal. Será que eu posso fazer esse caminho? Qual é a condição dele? Ele olha para os vizinhos em comum do pixel deste pixel e deste. Percebe que os vizinhos comuns deles foram o que eu desenhei o zero? Algum deles faz parte do meu caminho? Faz. Então, o caminho da diagonal é descartada e eu ando apenas por um caminho ou horizontal ou vertical. Eu descarto então a diagonal. E a mesma coisa com esse pixel daqui. Percebe que ele também tem um caminho que pode ser na diagonal. Ele poderia vir para cá direto, mas ele se faz a seguinte pergunta:
Algum dos meus vizinhos em comum, ou seja, deste pixel com este, faz parte do meu subconjunto? Ou seja, faz parte. É verde? Sim, está aqui. Então, esse caminho na diagonal é descartado e eu ando por aqui. Esta é a explicação dos caminhos. E agora vamos analisar como isso pode ser cobrado em provas, por exemplo. Considere os dois subconjuntos de imagem S1 e S2 mostrados na figura a seguir. Para V igual a 1, determine se esses dois subconjuntos são 4 conexos, 8 conexos ou M conexos. O que é que ele está perguntando aqui então? Ele está perguntando se existe alguma forma de eu conectar o S1 com o S2 pela forma 4 conexo, 8 conexo ou M conexo. Então, primeiramente, eu não só posso andar pelos uns? Sim. Então, você só pode andar pelos uns daqui do S1, certo? E pelos uns que estão marcados no S2. Quais são, então, qual é um jeito que eu posso vir do S1 para o S2? Não seria por esta diagonal? E aí vem a seguinte pergunta: 4 conexo, ele pode andar na diagonal? Não. Então, esse caminho não pode ser. Esses dois subconjuntos eles não são 4 conexos, pois eles só podem se ligar pela diagonal. Mas ele pode ser 8 conexo ou M conexo, porque eles podem se conectar por onde? Por este caminho diagonal. Questão simples, parece, nossa, eu achei que era mais difícil, mas não, é apenas isso. Considere a imagem abaixo. Se V1 e 2, calcule a menor distância m caminho entre P e Q. E se o caminho não existir entre os dois pixels, explique por quê. Bom, vamos explicar então. Vamos lá. Considere a imagem abaixo. Se V1, ok. Então o que ele está dizendo? Ele só está dizendo que eu só posso andar por tudo que é apenas 1 e 2 por um m caminho. Por exemplo, se eu parto daqui e eu quero chegar aqui, então vamos começar o M caminho? Quais são todas as minhas possibilidades? Tanto aqui por cima quanto pela diagonal. Só que qual é a regra do M caminho? Se os meus vizinhos em comuns desses dois pontos da diagonal, ou seja, este e este, fazerem parte do meu V, então eu não posso vir pela diagonal. Logo, eu viria para cá. Quais são todas as possibilidades agora que eu tenho? Eu posso subir, eu posso ir para a direita ou posso ir para a diagonal. Mas eu não tenho vizinhos em comuns? Sim, então o caminho é descartado. E aí, com essa lógica, qual seria um possível M caminho que eu chegaria aqui no Q? Eu teria, por exemplo, este M caminho e o outro mais próximo que eu conseguiria seria algo assim. E aí vem a seguinte pergunta: calcule a distância, calcule a menor distância M caminho. Veja, você fez dois M caminhos possíveis, por exemplo. Eles seriam os mais próximos. Porque se você fizesse por aqui, também ia dar o mesmo custo. E por quê? Porque veja, você andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou você podia fazer assim, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Percebe que ambos os caminhos custaram 11 passos? Agora, e se a gente usasse caminhos diferentes? Por exemplo, vindo aqui por cima, eu andaria então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então percebe que vindo aqui pela parte cor limão, essa, acho que é limão, né? E pela cor limão, percebe que eu teria um M caminho de apenas 10? Então meu menor M caminho é igual a 10. E vamos falar da terceira questão agora, que é
Considere a seguinte imagem binária, em que os pixels de valor 1 pertencem ao objeto e os pixels de valor 0 pertencem ao fundo. Determine o número de componentes M conexos coexistentes. Ou seja, ele está pedindo para você traçar quem? Quem faz parte do seu conjunto, então? Que seriam os objetos. Então, o V é 1. Você quer fazer todos os agrupamentos possíveis que passem pela cor 1. Por exemplo, não é M caminho? Então, posso andar pela diagonal, horizontal e vertical. Então, por exemplo, eu poderia fazer este componente. Eu consigo conectar ele com mais alguém? Não. Então, isso aqui já é um componente. Qual seria o meu segundo componente? Seria este. E meu terceiro componente? Bom, fazendo M caminho, você teria algo desta forma. Então, você teria 3 M componentes M conexos existentes. Essa seria 3 componentes M conexos existentes. E então, você aí finalizaria as questões, tá certo? E por fim, vamos explicar um pouco sobre uma parte mais da teoria, que é a quarta questão. Não sei se já respondi ela em outro vídeo, na verdade, mas a gente responde de novo. Então vamos lá. Para cada uma das afirmações abaixo, responda V para verdadeiro e F para falso, sobre a segmentação de imagem. As técnicas de segmentação por descontinuidade consistem em subdividir a imagem com base em mudanças bruscas nos níveis de cinza. Isto é verdade. Segmentação por descontinuidade faz justamente isto. O que estamos fazendo até agora, inclusive, é segmentação por crescimento de região, onde a gente vai juntando os pontos até fazerem grupos. Esse é o de crescimento de região, a gente vai agrupando. A gente poderia partir da segmentação, da gente separa tudo que tiver zero, por exemplo. Mas não é o nosso critério aqui, a gente só está juntando. Vamos para a letra B. Crescimento de regiões e detectação de bordas são técnicas baseadas em similaridades dos valores de nível de cinza. Crescimento de regiões é verdadeiro. Agora, detectação de bordas é justamente o contrário. É o critério de segmentação por descontinuidade. A detectação de bordas ele evidencia as altas diferenças dos valores de nível de cinza. Então, isso é mentira. Letra C. A linearização é uma das mais importantes abordagens para a segmentação de imagens. Isso é verdade, porque, por exemplo, imagine nosso exemplo do 1 aqui. Haveria um caminho que ligaria tudo que pertence à mesma cor, certo? E deixaria de fora tudo o que é zero. Mas outro exemplo, outro exemplo mais prático é nos gradientes, onde se você aplica uma linearização, você consegue, a partir, por exemplo, fazer coisas como evidenciar partes de um objeto. Com a linearização, você define o quê? Que a partir de uma certa cor, tudo será 255 e tudo abaixo será zero. Portanto, você teria o quê? Que você ia conseguir separar bem, por exemplo, o objeto e o fundo, onde tudo que for o objeto poderia, por exemplo, você poderia destacar o objeto, trazendo a sua tonalidade máxima para 255, e tudo que fosse o fundo você poderia transformar em zero. E vamos para agora sobre segmentação. A segmentação por divisão e fusão de regiões usa um critério de descontinuidade para agrupar as regiões. Veja, ela tem o critério de descontinuidade, mas esse critério é para subdividir a imagem, como dito aqui na letra A. Ele irá dividir a imagem e depois fazer a junção.
O problema é que não é isso que faz essa propriedade, entende? Então, por isso, questão falsa. Espero que tenha ajudado e bons estudos.